Na nossa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre colheita, comercialização e beneficiamento do maracujá. É o último tópico dessa cultura que a gente está estudando, né? A produção e o processamento de frutas é uma atividade econômica que movimenta aí financeiramente muitas partes da nossa economia, né? E gera muitos empregos diretos lá no campo, que estão ligados ao plantio, à colheita, e também empregos dentro das indústrias de processamento, indústrias de suco. Tem uma estimativa que no Brasil mais de 180 mil pessoas estejam envolvidas em toda a cadeia produtiva do maracujá. Isso englobando produção de mudas, plantio, né, ali na fazenda, toda a fase de plantio, de tratos culturais, até a colheita, e também dentro das agroindústrias, né, que vão processar esses frutos na produção aí de suco. De sucos das mais diversas formas, suco concentrado, suco de o néctar de maracujá, né? Então temos vários produtos à base de maracujá. É uma cultura que a gente falou lá no início, que começamos a estudar, que é uma cultura mais de pequeno produtor, né? Mas também temos produtores mais tecnificados e com áreas maiores também envolvidos nessa produção de maracujá. Mas é uma cultura que é muito importante para os produtores familiares, né, para a agricultura familiar, como uma nova oportunidade, né, das propriedades de gerar renda. E ajudando a fixar muitas famílias no campo, né? O maracujá é um fruto, lembra que a gente estudou lá no início do ano, classificando frutos climatéricos e não climatéricos, né? O maracujá é climatérico. Ele continua o seu processo, a taxa de respiratória, né? É elevada ali no final da sua fase fenológica, né? Então, tem um aumento significativo da taxa respiratória e da produção de etileno no final do seu ciclo. Com a produção de etileno, ocorre a expressão dos genes responsáveis pelos atributos qualitativos. Então, com esse aumento da taxa respiratória no final ali do ciclo, aumenta a taxa de emissão de etileno pelo fruto e vai ali contribuir para a cor do fruto, né? O fruto do maracujá amarelo fica com a coloração um amarelo bem vivo, né? O aroma e o sabor também. E também tem o acúmulo ali na fase final de açúcares, né? Glicose, frutose, sacarose, atingindo na hora que faz a leitura o Brix, né? O Brix do fruto que é destinado para açúcar, ele tem que ter um Brix mais alto, para dar um suco bem encorpado, um suco de boa qualidade. A redução do teor de ácidos nos frutos de maracujá é um indicativo da evolução do amadurecimento. Quanto mais ele está maduro, a acidez reduz. Não que ele vai deixar de ser azedo, porque é uma característica dessa espécie, do Passiflora edulis, né? Do avicarpa e também do Passiflora edulis, que é o maracujá roxo. No amadurecimento ocorre a síntese de ácidos orgânicos que são responsáveis por aquele cheiro agradável. Quando você parte o maracujá, aquele cheiro característico, parte aí da síntese de ácidos orgânicos voláteis, que dão aquele atrativo cheiro do maracujá, né? Mudanças na coloração da casca é o principal indicativo para o consumidor julgar se o maracujá está maduro ou não. Quando a casca está bem madurinha, bem amarelada, né? O consumidor julga que ele está num bom ponto de maturação. A quantidade de sólidos solúveis é avaliada principalmente quando esse fruto é destinado para a indústria, para determinar o ponto aí se ele está bom para ser processado. Acho que todo mundo já viu no mercado ou comprou um maracujá que não foi usado imediatamente e ficou murcho, assim, né? Ficou com a casca enrugada. É o ponto ali quando o maracujá já está entrando em senescência, mas quando ele está com a casca dessa forma, ele está com a polpa muito boa, bem concentrada, inclusive. E não significa que ele está com a polpa
perdida, todo mundo sabe. Inclusive, quando você vai comprar um maracujá no supermercado, no sacolão, se ele tiver com a casca enrugada, mas sem nenhuma presença de podridão, é até melhor para você, porque ele vai pesar menos, porque a casca já perdeu um pouco de água e a casca pesa muito, né? Aquela parte ali externa. Então, quando ele está murcho, vai pesar menos, só que a qualidade da polpa está igualmente boa, tá? Mas muitas vezes esses frutos são desvalorizados para comercialização in natura, porque dessa característica visual externa, né? Porque o consumidor, ele tem, nós compramos com os olhos, né? Você vai em qualquer estabelecimento que vai comprar um vegetal ali, você vai comprar pelos fatores visuais. Se está com uma casca bonita, lisa, com a coloração adequada. O murchamento dos frutos ocorre pelos processos de perda de água. Isso quando você armazena o maracujá em condições de muito calor, onde a umidade relativa está baixa, esse processo de murchamento ele vai ser acelerado. Só que ele é influenciado pela espessura da casca. Quanto mais fina essa espessura, mais rápido ele vai entrar nesse ponto de murchamento. A temperatura do ambiente, a umidade relativa do ambiente de armazenamento. Perdas de qualidade por murchamento podem ser reduzidas quando o maracujá é armazenado em temperaturas adequadas e umidade relativa também adequada, umidade relativa mais alta, né, para que não tenha uma diferença muito grande da umidade do fruto para o ambiente. Quanto você tem uma umidade relativa que a gente estava tendo alguns dias atrás, 10%, 13%, o fruto ele é mais concentrado em umidade, então vai perder para o menos concentrado que o ambiente. Dessa forma, quando o armazenamento é feito em ambientes com umidade relativa controlada e temperaturas mais amenas, você vai ter uma conservação do fruto com essa característica externa da casca por mais tempo. Outra forma de manter esse visual bonito do fruto por mais tempo é revestir esses frutos, principalmente quando vai ser vendido em regiões mais distantes, às vezes até para outros países, revestir com uma camada de cera bem fininha, lá nos galpões, depois de ser lavado, reveste, ou com o uso de plásticos próprios, porque vai formar uma barreira entre o fruto e a atmosfera e o ambiente, né? E vai reduzir essa perda de água. E também as caixas de transporte, quando são vendidas para outro lugar, para outro estado distante ou até outro país, tem que ser uma caixa que permita a troca de gases, para não acumular o O2 ali, porque o acúmulo também de gases ali dentro daquela caixa vai acelerar esse processo de amadurecimento e senescência do fruto. Todas as etapas de produção do maracujá são importantes. A gente falou de qualidade de muda, de plantio, de adubação, de calagem. Falamos de doenças, de pragas, né, que tem que ser controladas. Todas as etapas são importantes, assim como a colheita também. Fazer a colheita no momento certo, da forma correta, é importantíssimo para garantir uma qualidade boa desses frutos. Quando se faz a colheita na época certa, ou seja, não, porque o maracujá ele vai ficar por vários meses ali produzindo, mas eu falando tirar o fruto ali da planta no momento certo, no ponto de maturação correto, vai evitar, isso principalmente para a comercialização do fruto in natura, evitar refogo de frutos, frutos que não vão ser comercializados, que estão ali murchos ou muito esverdeada a casca, que vai gerar recusa do consumidor. E colher no tempo certo também, dependendo do mercado, por exemplo, o mercado in natura, você pode colher ele com a casca que está iniciando o amarelecimento, para ele ter uma vida mais longa de prateleira, né? Também colher na época certa vai garantir o sabor adequado desses frutos para produzir as receitas, os sucos, né? A qualidade também do suco, quando a gente está falando para a indústria. Aqui nós temos imagens da colheita, né? A colheita do maracujá ela é feita manualmente, tá? Tanto para a indústria como para consumo in natura. E é retirado, principalmente quando a gente fala de
comercialização dos frutos para mercado in natura, que é o que vai chegar para nós no supermercado, no sacolão, esses frutos têm que ser, de preferência, colhidos ainda na planta. O maracujá amarelo tem uma característica de quando ele está maduro, totalmente maduro, ele desprende da planta, que é chamado de abscisão natural. Para o fruto, para o mercado in natura, o ideal é não esperar ele cair. Colher ele quando está começando a amadurecer, como vocês estão vendo nessa imagem desse trabalhador colhendo o fruto ainda na planta. Vocês estão vendo que esse sistema aqui é aquele que a gente falou, o caramanchão, né? Ou latada, que é um dos sistemas que pode ser usado para tutoramento do maracujá. Já esse aqui é a espaldeira de 2 fios, né? Esse outro sistema aqui lateral, dessa outra foto. Mas o que eu quero dizer para vocês, o fruto para o mercado in natura, ele tem que chegar com uma boa qualidade, ter uma longevidade de prateleira maior. Por isso que ele geralmente, a maioria dos casos, ele é colhido ainda quando está iniciando aquela casca ficar amarela. Não esperar cair, porque quando ele cai, ele já está muito maduro. O tempo de prateleira dele vai ser menor, além dele ter contato com o solo, que está cheio de micro-organismos fitopatógenos, que pode ocasionar doenças ali de pós-colheita. Agora, para os frutos destinados à indústria, são colhidos tanto os que estão no chão, como os que estão amarelados na planta, né? A colheita deve ser feita de 2 a 3 vezes por semana para reduzir as perdas. Isso para quem comercializa no Ceasa, geralmente é feito 2 vezes, né? Porque tem o Ceasa 2 vezes, um mercado maior, comercialização maior 2 vezes por semana. Todo dia está aberto, mas se for assim, o maior volume de comercialização são 2 vezes por semana. Então, geralmente esses produtores fazem essa colheita 2 vezes na semana. Já para os mercados de indústria, geralmente depende do volume que está a produção, mas se estiver produzindo muita lavoura, eles vendem semanalmente, ou se já estiver tendo menor produção, eles vêm quinzenalmente fazer a colheita, né? Buscar, na verdade. E a indústria é que fica responsável por esse transporte do fruto da fazenda até a indústria de suco. Para a colheita de frutos que já caíram, né, que já estão muito maduros e estão no chão. Antes de coletar esses frutos que estão no chão, passar nas fileiras e derrubar os frutos maduros que não caíram. Muitos ficam presos ali entre as ramas, né? Então, passar para tirar eles. A colheita na planta, que eu falei para vocês que é ideal para o mercado in natura, é que os frutos sejam colhidos na planta e apresentem o início do amadurecimento, o início do amarelecimento da casca, né, para ter uma durabilidade maior de prateleira. Nessa imagem aqui, tem muito fruto já caído, né? Isso para mercado, para suco, não tem problema nenhum, porque vai ser rápido o tempo entre buscar ele aqui na fazenda e depois processar ele. É um curto espaço de tempo, né? Agora, o fruto que vai ficar lá para nós comprarmos nos supermercados, ele fica muito tempo ali exposto. E para o dono do comércio, é bom que ele tenha uma durabilidade alta de prateleira, porque dá tempo de ter ali consumo de toda aquela compra que ele fez. Agora, se ele compra um maracujá que já está muito maduro, já está começando a murchar, vai ter um prazo curto ali que os consumidores vão comprar muito aquele produto porque ele ainda está com uma boa aparência. Logo ele vai começar a enrugar e o consumidor começa a recusar aquele produto, né? Para a indústria, então, os frutos são colhidos, colocados em caixas e depois transportados para a indústria, sem nenhuma seleção, gente, porque tudo vai virar suco. Nos frutos para a indústria, não vai selecionar por tamanho, não vai selecionar por grau de maturação, vai ser colhido, colocado nas caixas e transportados para a indústria, onde vai chegar lá, vão ser lavados e depois vai ser extraído a polpa. Quando é feito suco concentrado, ele passa por um processo para tirar um pouco da água, concentrar ali o suco, né? Aqueles sucos de garrafinha que você compra lá, eu nem sei quantos ml, mas você faz 6 litros.
É porque é um suco concentrado, ele passa por um processo para perder a água, para concentrar ali apenas o suco mesmo, as propriedades que dão sabor e cor, e também os sólidos solúveis daquela propriedade daquela fruta, né? O período de colheita do maracujá aqui no Sudeste, a gente falou sobre isso, que aqui no Sudeste é sazonal a produção, porque maracujá, quando você tem fotoperíodo curto, dias curtos e temperaturas baixas, mas principalmente pelo fotoperíodo, não tem florescimento. Então, não floresceu, não vai produzir frutos. Agora, no Norte, Nordeste, onde tem menor variação de fotoperíodo nas regiões, produz 12 meses por ano. Mas aqui na região Sudeste e Sul do Brasil é sazonal a produção do maracujá. Então, depende do fotoperíodo, principalmente, tá? Então, é de 6 a 9 meses. Na maioria dos casos, o ponto de colheita dos frutos é determinado quando começa a cair. Mas o ideal é que seja feito quando ele começa a amarelar a sua casca. Por isso que o sistema de condução do maracujá tem que ser baixo, tá? Não pode fazer uma espaldeira alta. Todo o sistema tem que facilitar a colheita, que é manual. Frutos com casca verde, mesmo estando com a polpa madura, tem redução de até 60% do valor comercial. Isso para mercado in natura, né? Frutos de maracujá caídos no chão se tornam susceptíveis a apodrecimento. Como eu disse para vocês, quando um fruto cai no chão, ali no solo tem uma grande diversidade de patógenos que a gente já estudou bastante, né? E pode ocasionar uma podridão de pós-colheita, isso para frutos que vão ser comercializados in natura, que tem que ficar com uma boa qualidade por mais tempo. Estudos indicam que o maracujá colhido com 1/3 da casca amarela e a coloração da casca evolui durante o armazenamento. Claro, né, ele tem uma característica que ele vai ainda continuar ali acelerado o processo de respiração e de emissão de etileno. O período de colher é, em média, 45 dias após a abertura da flor. Então, em média, isso também tem um pouco de variação com a temperatura, né? Mas, em média, depois de 45 dias que a flor abriu, o maracujá está pronto para ser colhido. Nos 45 dias após a abertura da flor, ele já vai estar com a maturidade fisiológica, já está bom para colher, mas ainda não atingiu aquela coloração totalmente amarela. A coloração totalmente amarelada da casca geralmente vai ser observada aos 54 ou aos 63 dias, dependendo também de temperatura, né, pessoal? Quanto mais quente, mais rápido vai ser esse amadurecimento total. Para rendimento de suco, os frutos, quando eles são colhidos depois de 63 dias da abertura da flor, dão rendimentos melhores, porque ele já tem com um acúmulo de sólidos solúveis maior, ele está ali e vai dar uma concentração do suco melhor. Então, para a indústria de suco, o ideal são frutos mais amarelados, eles já estão ali com 60, 63 dias depois que a flor abriu. O conteúdo dos sólidos solúveis totais do maracujá tende a aumentar até os 73 dias. Então, dos 60 aos 73 dias, ele tende a aumentar. A casca, nesse ponto, está totalmente amarela. Os sólidos solúveis, eles podem ser lidos, né, para fazer uma amostragem ali no pomar, ou até mesmo nos frutos que chegam lá na indústria, para ver qual que é a concentração de Brix, né, que é a leitura de sólidos solúveis que o refratômetro faz, para ver qual que é a qualidade desses frutos. No refratômetro portátil, você vai pingar uma gotinha aqui do suco da polpa, que acabou de cortar o fruto, e vai ler a quantidade de Brix que esse fruto está, tá? Para a colheita, então, como eu disse, de 2 a 3 vezes por semana, quando está ali no ápice de produção, isso principalmente para os frutos in natura. Para a comercialização para a indústria, não é tão frequente, eles não vão lá na propriedade buscar de 2 a 3 vezes por semana, geralmente uma vez, ou quando está com a produção mais baixa, né, uma menor produção, vai de 15 em 15 dias.
Para colheita lá na planta, antes da decisão, você pode fazer manualmente, quebrando ali, ou cortando o pedúnculo com uma tesoura de poda. E ao tirar, deixar o pedúnculo com uns 3 centímetros de comprimento, que vai aumentar a vida útil desse fruto. Mostrando aqui, colhendo, né, coloca nas caixas, isso para mercado de frutos in natura, faz uma seleção desses frutos, eles não vão imediatamente para o Ceasa para ser vendidos, eles são selecionados por tamanho, por cor de casca, porque lá no Ceasa, os donos de mercado, de sacolão, eles vão escolher o que mais vai ter durabilidade na sua prateleira, o que mais sai, né, com relação a tamanho, e vai levar o que... E vai ter um preço maior também, esses de melhor qualidade, esses frutos que estão com melhor qualidade. Frutos que estão com podridão, ataque de pragas como mosca das frutas e outras pragas, ou com sinal de doenças, eles não vão ser destinados à comercialização. Já são descartados, né? Os frutos para o mercado in natura têm uma exigência do consumidor, no que brasileiro, né? De frutos que sejam maiores, né? Coloração bem uniforme da casca, que sejam resistentes ao transporte, isso é ideal para que ele chegue com uma boa qualidade ao consumidor e uma vida útil de prateleira mais alta. Uma das variedades que a gente vê aí que tem tido muito cultivo no Brasil é a BRS Gigante Amarelo, que é um fruto bem grande, que tem uma alta produção de polpa, e ele tem uma coloração bem uniforme da casca, um formato mais alongado, né, oblongo, e ele tem uma ótima saída para o mercado in natura. Vocês estão vendo aí a característica desse fruto. Inclusive, lá no Instituto, a gente sempre cultivou dessa variedade, que eu tinha recebido umas sementes da Embrapa, uma vez, e a gente faz o plantio dessa variedade, dessa cultivar, na verdade, tá? Para comercialização in natura, esses frutos, então, são colhidos, eles são levados, tem propriedades que tem galpão, tem propriedades que não tem galpão, aí vai fazer a seleção numa sombra mesmo, debaixo de uma árvore ali, improvisado, mas é importante selecionar e classificar esses frutos para que tenha diferença de comercialização. Porque se você leva uma caixa de maracujá lá no Ceasa, que tem fruto grande, pequeno, fruto com casca mais verde, fruto com a casca muito amarela, fruto já com mais a casca enrugada. Se você leva uma caixa toda misturada, você vai vender barato. Agora, quando você seleciona numa caixa frutos com tamanho bem padronizado, com o mesmo padrão de cor, você vai conseguir vender aquele lote melhor. Aí aquele lote, aquelas caixas que tem frutos de um aspecto mais feio, mais enrugado, ou com a casca mais esverdeada, você vai vender a um preço menor, mas vai ganhar mais dinheiro naquele que foi selecionado. Então, por isso que é separado por tamanho, por cor de casca, por qualidade, por exemplo, fruto mais murcho vai ser vendido separado, né? Frutos que têm alguma deformidade na casca, mas não é uma deformidade de podridão, tá deformado ali, não tá homogênea a casca, né? Também vai ser separado. Agora, defeitos graves, podridão, frutos muito imaturos, ou seja, muito verdes, que foram colhidos antes da maturação do processo fisiológico, está pronto, porque é climatérico o maracujá, mas você colher ele totalmente verde, que ele não atingiu o processo de desenvolvimento fisiológico máximo, não adianta, ele não vai ficar bom, entendeu? São considerados, então, defeitos graves, isso na classificação é usado, né? Podridão, danos por insetos ali na casca, danos profundos, frutos imaturos, e defeitos leves, lesões já cicatrizadas, alguma mancha superficial, deformações, enrugamento e murcha. E aí, com relação a esses defeitos, são classificados entre categoria extra, que é aquela de melhor qualidade, e categoria 1 até 3, sendo que a 3 tem mais número de defeitos, tanto leves como graves, né? Aqui mostrando, né, numa propriedade, fazendo a seleção dos frutos de maracujá,
para mercado in natura, vocês estão vendo aí frutos grandes, né, que o mercado in natura sempre busca aí, nós consumidores, frutos maiores, com a casca de coloração bem homogênea, e é feita uma classificação por cor, por tamanho, e também os de melhor qualidade, categoria extra, com menor número de defeitos. Categoria extra, ele tolera até 5% de defeitos. O categoria 1, 2 e 3, respectivamente 10, 25 e 100% de defeitos, mas 100% de defeitos entre leves, tá? E graves, não 100% de defeitos graves, tá? Eliminação de frutos lesionados, por exemplo, nesse processo aqui de seleção, frutos que estão podres, totalmente podres, que não é só uma manchinha na casca, eles são descartados, tá? Não vai ser comercializado. Até porque se colocar um fruto podre dentro da sua caixa ali de transporte, aquele micro-organismo pode espalhar pelos outros frutos e condenar aquela caixa, né? Em poucos dias você vai ter vários frutos podres. Eliminação dos restos florais, porque quando você colhe o fruto, ele ainda está muitas vezes com aquela a flor, né, ali seca no pedúnculo. Aqui, quando é para comercializar para distâncias maiores, é recomendado tratamento com produtos contra podridão, alguns até lavagem mesmo com hipoclorito de sódio, tá? Mas isso para mercados mais distantes. Vou passar uma camada de cera, isso para quando esses frutos vão ser comercializados a distâncias maiores do local de colheita. Transporte e armazenamento. Os produtores que vão comercializar no Ceasa, eles vão transportar em caminhões sem refrigeração, porque as propriedades são relativamente próximas, algumas horas do Ceasa, né? Mas quando esses frutos vão ser, por exemplo, vendidos para outro país, aí eles precisam ser transportados em condições de temperatura e umidade relativa do ar controlado. O maracujá é muito sensível ao transporte e ao armazenamento em temperaturas altas, né? Então, para conservar melhor, temperaturas em torno de 7 graus Celsius, ele dura bem aí, vai ter uma longevidade maior. Então, as condições ideais para armazenar a longo prazo, o transporte colheu aqui, vai levar, por exemplo, o maracujá para Argentina, né? Assim, dando só uma hipótese. Caminhões refrigerados, ali com uma temperatura entre 7 e 10 graus, para frutos que ainda estão começando a amadurecer. Frutos que já estão totalmente maduros, com a casca totalmente amarela, de 5 a 7 graus. Essas temperaturas mais baixas estão ligadas com a emissão de etileno. Temperatura mais baixa, a transpiração é mais lenta e a produção de etileno também dá uma desacelerada, então você vai aumentar a vida de prateleira. Aqui tem as condições de armazenamento para o maracujá amarelo e roxo. Tá? O roxo ele é mais resistente à perda de peso e ao ataque fúngico. Aqui o amarelo mostrando com relação ao tempo que deseja armazenar, né? Por exemplo, por 15 dias, uma temperatura de 10 a 12 graus Celsius e uma umidade relativa de 85 a 90. Aqui vocês veem que para armazenar uma quantidade maior de semanas aqui, ó, temperaturas mais amenas, né, de 5,6 a 7,2 graus Celsius, uma umidade relativa de 85 a 90, o tempo de armazenamento é de 3 a 4 semanas. Os frutos que são comercializados no Ceasa, né, que tem nos grandes centros urbanos, aqui eu coloquei, deixa eu ver de que ano foi esse levantamento, de 2018. Eu não busquei dados mais atuais, mas em 2018, o quilo estava sendo comercializado no Ceasa de Uberlândia a R$ 3,20. Nessa época aqui, ele estava mais baixo que Governador Valadares, aqui mostrando os Ceasas de Minas, tá? Aqui Caratinga, mas o preço mais alto que na Grande BH e em Barbacena, né?
As embalagens usadas para comercialização, o produtor ele vai vender a caixa, né? Aí está dando valor de quilos, mas o produtor comercializa lá com os donos de supermercados o valor da caixa de maracujá. Essas caixas, o ideal é que cada vez que elas são usadas no transporte e depois vão voltar para a fazenda, que elas sejam lavadas para eliminar ali micro-organismos, tá? Comercialização de frutos para a indústria. O produtor, isso eu até já falei, mas essa comercialização com a indústria geralmente é feita com contratos anteriormente ao plantio. O produtor vai firmar um contrato, vai assinar um contrato junto com a indústria de suco. Aqui eu dei um exemplo, porque regionalmente a gente tem a Maguari, em Araguari, né, que tem vários produtores, inclusive, que no nosso município. No nosso município já teve mais, agora eu não sei como que tá, mas já teve, acho que acredito que ainda tenha produtores que forneçam para Maguari. Mas em todo o Triângulo, sul de Minas também, alguns municípios, eles plantam e fazem contrato com essa indústria e toda a produção vai ser destinada para atender a indústria, né? Uma compra prévia. A Maguari vai entrar com assistência técnica, fornecimento de mudas. A cultivar plantada já vai ser uma cultivar que é boa para processamento de suco, isso é importante. Algumas indústrias entram com assistência técnica do engenheiro agrônomo ou do técnico, o técnico em agricultura, o técnico agrícola, né, que vai prestar essa assistência. A logística, né, de busca desses frutos, a indústria também busca esses frutos e geralmente estabelece um preço mínimo. A indústria paga por um preço determinado lá para o produtor pelos frutos, né? Outra forma de comercialização para as indústrias extratoras é a venda de excedente. Alguns casos de produtores vendem o que sobra, mas essas indústrias maiores, elas não trabalham com essa dúvida, vai ter ou não vai ter frutos. Por isso que elas já trabalham firmando contratos com produtores que vão fornecer esse fruto para ela, para que tenha a certeza que ela vai ter matéria-prima para a produção do suco. Isso aqui são informações de 2016, né? Produtores do sul de Minas, era uma reportagem que eu extraí aqui para mostrar para os alunos, né? Quando a gente está estudando essa cultura. Estão investindo em plantio de maracujá como opção para diversificar a produção de suas propriedades e garantir mais renda. Com apoio da Emater, aproximadamente 30 produtores dos municípios de Alpinópolis, Cássia, Fortaleza de Minas, Guapé, Licinha e Passos assinaram contrato de venda com a empresa brasileira de bebidas de alimento, a EBA, que hoje é a dona da Maguari, até onde eu sei. E tem comercialização garantida. Os produtores plantaram em 2016, em média, 35 hectares de maracujá azedo com provisão de colheita para dezembro. O contrato acertado, o produtor com a indústria, né, estabeleceu o preço mínimo de compra de R$ 1,30 o quilo do maracujá. O transporte até a fábrica em Araguari e a embalagem são responsabilidades da empresa fabricante de suco. Aí eu não sei quanto que está esse preço atual hoje do quilo que a indústria está pagando, tá? Isso é um preço um pouco defasado aí, mas eu não sei quanto que está atual o pagamento do quilo para o produtor. Nesses contratos de compra prévia, o fabricante irá buscar a produção em torno de 15 em 15 dias, de acordo com o crescimento da produção. Se aumentar muito o volume de frutos no ponto de colheita, eles buscam até semanalmente. Ou, se tiver uma produção mais baixa, podem aumentar esse intervalo, né? Isso é bom para o produtor, porque ele fica despreocupado com a questão de comercializar, ele já tem para quem vender a sua produção, além de ter os benefícios de ter assistência técnica, de ter também, muitas vezes, a indústria eu não sei como que eles trabalham, mas algumas indústrias, agroindústrias, fornecem todos os insumos e depois desconta do valor final dessa venda desses frutos, né, para a indústria.
Isso muitas vezes garante ao produtor, mesmo que ele não tenha um capital para investir, a possibilidade de estar cultivando ali uma cultura em suas terras, né? Os produtores também recebem pacote tecnológico, né? Aqui está falando mudas e insumos da indústria. Então, isso é bom para o produtor, que às vezes não tem dinheiro para investir na muda, no adubo, nos defensivos, mas a agroindústria que está com esse contrato, ele vai fornecer esses insumos. O produtor trabalha com mudas que são desenvolvidas para a indústria com características rústicas e alta capacidade produtiva e resistências a pragas. As mudas são fornecidas por parceiros das agroindústrias com preços acessíveis aos produtores. O uso industrial do maracujá, das diferentes partes, né? Não joga nada fora. A polpa, a casca, a semente, são tudo usado. Após o recebimento, os frutos passam pela etapa de lavagem, de seleção, despolpamento, que é tirar a polpa, né? Embalagem, congelamento, se é caso de ser suco congelado, né? Se não for, tem alguns sucos que passam por pasteurização para garantir a qualidade, a durabilidade da qualidade desse suco, e a expedição e o transporte. Aqui nessa imagem, que eu tirei de um livro que eu tenho de maracujá, mostra 3 etapas na indústria de produção de suco. A recepção, suco de maracujá, né, pessoal? Recepção dos frutos, os caminhões chegam, descarregam os frutos nessa esteira, eles são lavados, né? Aqui na B e C mostrando a lavagem, e aqui na letra, na imagem D, mostrando o controle de qualidade, para ver o Brix, né? Quanto que está o Brix desse suco, como que está a qualidade desse suco. Para a indústria, é preferido frutos com alto teor de sólidos solúveis para dar sucos bem concentrados, né? Com alto teor de açúcares totais. Quando você tem um fruto com alto teor de sólidos solúveis, vai reduzir a necessidade de adição de acidificantes e também vai melhorar a qualidade nutricional e sensorial desses sucos. Até pouco tempo, o termo resíduo, né? O que é feito da casca, da semente? Tinha sentido de perda na indústria de suco de maracujá. Atualmente, os resíduos formados pela casca, pela semente, são muito utilizados na fabricação de suplementos para alimentação animal, como componentes de ração bovina e de aves. A casca e as sementes são ricas em proteínas, enzimas e óleos, e agregam valor a esses produtos de interesse econômico, agregar, né? Isso para a indústria fica muito bom também, a questão do... Hoje a indústria tem que ter a responsabilidade ambiental. Se ela dá um destino adequado para esses produtos e não está jogando na natureza, dando uma carga grande ali de matéria orgânica que pode prejudicar o ambiente, isso é visto com muitos bons olhos pelos consumidores desse produto, né, daquela indústria. Hoje é necessário a empresa, a indústria, ter uma responsabilidade ambiental, né? Só a semente ela é muito rica em ácidos graxos e óleos, tem um ótimo potencial para alimentação humana, animal e também para uso em cosméticos. A casca, pessoal, representa 52% da composição total do maracujá, quando a gente fala em peso. É rico em fibras, as fibras solúveis, que eu já até falei aqui, né? Tem sido estudado o aproveitamento, né? Da sua constituição, tem um flavonoide que confere aquele sabor mais amargo. Algum estudo tem sido feito com o objetivo de utilizar as cascas também na fabricação de doces, que faz a imersão em água para retirar o amargo que tem na casca. Essas cascas podem ser também desidratadas e formar a farinha. Inclusive, eu já mostrei para vocês que tem comercialização dessa farinha de casca de maracujá, porque usada aí como uma fibra alimentar. Ela é rica em pectina, então quando ela entra em contato com o suco gástrico, ela vai expandir e vai dar a sensação de saciedade. Aqui, né, mostrando na internet os preços, por exemplo, de farinha de casca de maracujá, 200 gramas, R$ 4,00 aí.
farinha de maracujá, farinha de casca de maracujá, aqui, rica em, vem fazendo a propaganda em nutrientes como pectinas, niacinas, cálcio, ferro, né? Aqui 150 gramas também farinha de maracujá. Então, está tendo hoje uma procura, principalmente aí para as pessoas que buscam uma alimentação mais saudável, né? Uma alimentação mais rica em fibras. As fibras auxiliam todo o funcionamento do nosso organismo, né? E aqui só para finalizar, mostrando aí o maracujá doce, que é o passiflora lata, né? Esse fruto, ele é comercializado só para fins in natura, né? E o maracujá doce, ele não sofre a abscisão da planta, ou seja, quando ele está maduro, ele não se desprende da planta, ao contrário do maracujá amarelo e do roxo. Então, esse fruto ele tem que ser colhido na planta, e ele é comercializado no Ceasas, tá? E é para consumo apenas in natura, né? E muito saboroso, inclusive. Bom, pessoal, finalizamos mais uma cultura aqui. Semana que vem, vamos começar, né, a falar da cultura dos citros, que é uma cultura que tem grande representatividade no aspecto econômico. O Brasil é um grande exportador de suco de laranja, maior, né? E o também, se não me engano, o maior produtor de suco de laranja. Estamos aí na disputa é Brasil e Estados Unidos, né? Quando a gente fala em citricultura, é o ramo da fruticultura que se trata aí do cultivo de plantas cítricas, que engloba laranja, limão, mexerica, tudo são plantas cítricas, tá? Nós temos dentro da... Só fazendo uma introdução, né, para a próxima aula, dentro dos citros, 3 gêneros principais que são cultivados. Os citros, que entre as laranjas, que as espécies, né, são desse gênero, as espécies de laranja, a fortunela e o poncírios. Laranja doce, que aí nós temos as laranjas das variedades Pera, Valência, Natal, Arranem, que são as mais plantadas no Brasil. Elas são ainda a espécie Citrus sinensis. A tangerina, Citrus reticulata, o limão siciliano, Citrus limon, né? As cidras, Citrus medica, limão Tahiti, o Citrus latifolia. Então, todos os citros de importância econômica pertencem ao gênero Citrus, tá? Aí nós temos outros gêneros, né? Por exemplo, essa é a Fortunella margarita, que é uma laranjinha para doce e também usado para paisagismo. Inclusive, eu já vi essa laranjinha e já vi até doce, né, compotas dessa laranjinha, que é usada aí, não tem uma comercialização a nível grande, né, mas é caseiro e alguns pequenos cultivos. A Poncirus trifoliata é muito usada, as plantas desse gênero, né, inclusive dessa espécie, a Poncirus trifoliata, como porta-enxerto na produção de mudas de algumas laranjas. A gente vai falar depois mais sobre isso. Só falando aqui então sobre a origem, onde tem a diversidade de espécies de citros, né, de plantas aí cítricas. Acredita-se que o centro de origem das plantas cítricas seja no sudeste da Ásia asiático, tá? Tá em circulado, né, em amarelo, seria a região ancestral silvestre, onde tem a maior diversidade genética, onde diversidade genética da laranja, da cidra, do limão galego, da laranja azeda, da turanja. Os primeiros registros de plantas cítricas foi 2.000 anos antes de Cristo na China, e 500 anos antes de Cristo tem relatos, né, de plantas de cidra, né, na Europa. A cidra, aqui regionalmente, muito usado para doces, né, pessoal? O fluxo de dispersão, então, foi da Ásia para a Europa e da Europa para as Américas, tá? E sendo o Brasil e os Estados Unidos também como
o estado da Flórida, né, nos Estados Unidos, um grande produtor de citros. E o Brasil, principalmente aqui na região sudeste, né, que temos aqui o cinturão citrícola, que é o estado de São Paulo, inclui uma parte do Triângulo Mineiro, são aí responsáveis, essa região, o estado de São Paulo mais o Triângulo, parte do Triângulo Mineiro, responsável pela produção de a maior porcentagem de laranjas do Brasil, responsável pela grande produção de sucos. As maiores indústrias extratoras de sucos estão no estado de São Paulo. Tá? Aqui falando de como chegou, né, o Cristóvão Colombo levou sementes de laranja, de limões para as Ilhas Canárias e foi levada sementes de laranja e limões por espanhóis para a América Central e América do Sul. No Brasil, foi introduzido sementes de laranja, limões e tangerinas pelos portugueses em meados do século XVI, né, pessoal? Então, chegou aqui, se adaptou muito bem com o clima. E claro que hoje nós temos tecnologias de produção de muda, que as mudas de laranja bem produtivas são produzidas por enxerto. A gente tem muito problema sanitário, a gente vai falar muito sobre isso. Inclusive, a gente já falou algumas vezes, quando estávamos estudando a defesa sanitária vegetal, no ano passado, algumas doenças graves da citricultura que atrapalham muito o potencial produtivo dos citros no Brasil, mas continua sendo uma cultura de grande importância para o nosso país, grande importância econômica, né? Sendo que o Brasil começou bem tímido na exportação, em 1910, umas exportações para a Argentina. Na década de 30, os citros estavam entre os 10 produtos mais importantes para exportação, mas isso aqui exportava fruta, ainda não era o suco, né? O marco histórico foi em 1937, que teve o início, os relatos aí da tristeza dos citros, que é uma virose, né? Uma virose muito destrutiva, que destruiu 80% dos pomares, e aí que passou muito a usar o limão cravo, que a gente chama aqui regionalmente também de limão China, como porta-enxerto, que ele é resistente. Outro marco histórico da citricultura para o nosso país foi a Segunda Guerra Mundial, que teve interrupção das exportações, um baixo consumo interno e muita gente, muito produtor abandonando os pomares. Aqui mostrando o pulgão, que é o vetor do vírus da tristeza dos citros, uma doença muito séria que mata a planta. Outro fato histórico foi o término da guerra, início da recuperação do setor citrícola, e na década de 50, precisamente aí, em 1957, muitos casos de cancro cítrico, que até hoje é um problema dentro da citricultura, tanto caseira das hortas, né, na fazenda, e também nos pomares comerciais. Então, começou a ter casos, inicialmente em Presidente Prudente, de mudas doentes. Isso devido à entrada de mudas clandestinas vindas do Japão, que vieram já doentes, né? E aí disseminou, e é uma doença que, infelizmente, está até hoje aí assombrando os produtores brasileiros. O cancro é uma doença que afeta a planta inteira. Uma planta afetada com cancro, ela não vai produzir bem, vai ter queda de folhas, queda de frutos, tá? E a primeira fábrica de suco concentrado no Brasil foi nos anos 50, e foi aí que o Brasil achou seu mercado, né? Quando ele começou a comercializar suco. E um dos impulsos para o comércio do suco de laranja foi a geada de 62, que afetou os Estados Unidos, que era uma potência, e ainda é, né, uma potência da citricultura. Como faltou suco produzido nos Estados Unidos, o Brasil entrou no mercado. E aí foi o grande espaço que o Brasil teve para exportação de suco de laranja, aí nos anos 61 e 62. E isso começou em larga escala em 63. E hoje nós temos aí nosso país, com grande destaque na exportação de suco. Temos grandes empresas
extratores de suco que dominam o mercado brasileiro, né? Que são responsáveis pela maior produção de suco de laranja aqui no nosso país e também que exportam, como a Cutralha, a Citrosuco, a Citrovita e a Citrus, que é da Louis Dreyfus, que é uma grande empresa, né, que domina o mercado tanto de soja e também mercado aí de suco. A gente vai falar mais sobre isso semana que vem, né? A Cutrale é uma das maiores empresas aí de extração. Tem fábricas em Araraquara, Colina, Conchal, Chu, Itápolis, tudo aí em cidades do estado de São Paulo. Então, só falando um pouquinho dessa cultura tão importante para o nosso país, né? Alguma dúvida, Patrick? Sem dúvida, professora. Então, vamos finalizando. Alguma Nossa, meu dúvida, microfone tava bugando aqui. Gustavo? Tranquilo? Alguma dúvida? Eu tava tranquila a matéria, sem dúvidas. Então, tá bom, meninos. Agradeço aí a